Bora conversar um cadinho? Meu nome é Aninha Chariz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Como é bom estar com você novamente hoje e a gente continua mergulhando nos mistérios que há no livro de Ruth e ainda no capítulo 1. Eu gostaria que você abrisse comigo. Nós vamos ler do 19 em diante, que diz assim: Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Muito bem. O nome Noemi quer dizer agradável. Algumas vertentes até diz doçura. Já o Mara significa amarga. Noemi, ela volta amarga. Por que não dizer depressiva? Ela perdeu seu esposo, perdeu seus filhos. Vazia, ela retorna. Ela tem uma atitude de coragem. Porque vamos trazer para a nossa realidade? Se fôssemos nós, com certeza nós evitaríamos. Porque é como que fosse um grande fracasso, não é verdade? Saiu para ir ali para escapar da fome e de repente ela perde aquilo que tinha mais valor para ela, que era a sua família. Mas ela volta. E com isso, Noemi me ensina uma grande lição, que nem sempre voltar ao início é retroceder. O que a Bíblia diz? Lembra-te de onde caíste. Lembra, volta, porque são segundas chances. E muitas vezes a gente enxerga como é humilhação. Vão falar sempre, gente. Vão falar se você estiver bem, vão falar se você estiver mal. É aquela história, vai casar quando? Aí quando você casa, vai ter filho quando? E assim vai. As pessoas têm boca, elas falam. Mas o que importa para nós que servimos a Deus é o que Ele pensa ao meu respeito, o que Ele espera de mim. Sabe? E Noemi me ensina uma lição. Mesmo sem a família, mesmo mostrando um aparente fracasso, mesmo voltando numa situação difícil, ela escolheu voltar. E ela não se escondeu dentro de casa. Você vê que o povo, essa é a Noemi. Imagina aquele frenesi, meu Deus, olha quanto tempo eu não vejo Noemi. Meu Deus, está sem família, imagina a fofocada rolando lá na cidade. E ela encara de frente, não me chama de Noemi não, porque o vento tá forte na minha vida. E aí a gente entra no capítulo 2. E eu convido você a ler comigo, né? O verso 2 do capítulo 2. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Ruth chegou com uma missão. Elas estavam sem nada, estavam assim, na pobreza. E Ruth arregaça as mangas. Ela não conhecia ninguém naquele lugar, ela só conhecia Noemi. Ela teve contato com a cultura por causa de Noemi. Mas quando você está no lugar, enfim, é tudo tão diferente. Ela poderia ter se sentido amedrontada, se sentir constrangida,
Mas a mulher não quer nem saber. Ela arregaça as mangas. Eu vou catar ali umas espigas pra gente ter o que comer aí, pra gente fazer um lanche, pra gente fazer um almoço. A mulher vai pro campo. Interessante, né? Que na cultura se dizia que você não podia colher tudo, você tinha que deixar para trás, para os pobres, para os órfãos, para o estrangeiro, ter o que comer, ter o que colher. Estava na lei. Deus se preocupa com estrangeiro, com órfão, com viúva. Está na palavra. E interessante que a mulher está lá, fazendo uso daquilo dessa parte da lei que Deus deixou, né? Para cobrir. E ela está lá, trabalhando incansavelmente, pegando o que ela podia, o que ela aguentava ali. Aí o texto diz que por casualidade ela entra no campo de Boaz. E Boaz é um possível remidor, era parente. Ela não sabe, ele não sabe. E lá no verso 5 diz: depois Boaz disse a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? Por casualidade, Ruth, ela entra no campo dele. E de repente ele passa para fazer a vistoria, né? Como um bom dono. Ele tem que dizer lá para ver se o serviço está sendo feito. E de repente, epa, eu nunca vi essa mulher aqui antes. Quem é? Como é bom você ter uma vida com Deus, você ter caráter, você ter hombridade, sabe? Porque todas as suas obras, as obras das suas mãos, elas vão te apresentar antes de você abrir a boca, sabe? Interessante que o moço começa a contar tudo. Sabe aquela fofoca santa? Pois é. O moço que estava posto os segadores traz a história de Ruth para Boaz. E de repente nos versículos à frente, ele vai dizer assim para ela, lá no verso 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Olha que interessante. Naquele tempo, se hoje é terrível, imagina naquele tempo, né? Haviam molestadores, pessoas que agiam mal, faziam coisas ruins, e visando proteger a integridade física e moral de Ruth, Boaz deu ordem para que ninguém perturbasse ela, para que ninguém tocasse nela, e deu a ela liberdade de trabalhar ali como uma das suas servas, e deu a ela liberdade de beber água, de se assentar e ter uma refeição decente como qualquer outro trabalhador. E de repente ela fica assim: meu Deus, quem sou eu? E aí ele vai declarar lá no verso 11: e respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor, agora ele abençoa, glória a Deus. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Aleluia, aleluia, aleluia. Não precisou de padrinho, não precisou de peixão, não. Aquele que serve a Deus com verdade, Deus o destaca. Você precisa de ter um currículo direito. Se você ainda não tem, hoje o Espírito Santo te convida a você voltar da onde você caiu, se levantar
e tomar uma posição diante dele. Aleluia! Deus, ele não quer perder ninguém. Deus, ele dá oportunidades a todos de igual forma. Mas quem perde as oportunidades somos nós mesmos pela nossa ignorância. Mas hoje, pega para você o exemplo de Ruth. Para de sentir pena de você mesmo. Sacode o pó dessa roupa. Se levanta. Se assenta no lugar que Deus já preparou para você. Assuma o controle da sua vida. Você precisa lutar. Nós estamos aqui. Deus nos separou para essa vida, para essa realidade, para que nós possamos manifestar a sua bondade àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Ah, irmãos, tenha coragem como Ruth. Largou a vida passada para trás, página virou. Agora nós vamos à luta. É difícil, mas o Senhor prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei a sua luta, eu sei da minha. Mas uma coisa eu posso garantir para você: o Senhor nunca nos deixará só. Salmo 34 diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e você vai ter gana, você vai ter força para continuar um dia de cada vez. A vida com Deus, ela é uma construção. Às vezes a gente olha algumas pessoas, parece que foi do dia para a noite, né? Mas não, foi uma construção. Foi muita lágrima, muito choro, muitas humilhações, muitas superações, e de repente aquela pessoa está sendo honrada ali. Não foi passe de mágica. Mágica não existe, é construção. É lá no secreto, onde ninguém vê. Porque quando o Senhor revela, aquilo ali já está consolidado. Então, irmãos, para hoje, arregaça as mangas. Com ou sem vergonha, com ou sem medo, em frente, encare, volta, retorna, e não fique esperando piedade de ninguém. Arregace as mangas, faz o que a Bíblia diz: tudo que te vier para fazer, faze-o conforme as tuas forças, como ao Senhor. E Deus vai fazer você estar no lugar certo e na hora certa, para a pessoa certa te ver. E quando falarem de você, vai estar registrado lá: deixou para trás o que tinha que deixar. Tem postura, tem caráter, tem palavra, honra aqueles que estão do lado dela, do lado dele. Irmãos, tome uma posição hoje e lembre-se: mantenha acesa a sua lâmpada. Amanhã a gente se encontra para conversarmos um pouquinho mais. Deus te abençoe.